gente vê que tem muito, né, Adalberto? Muito, nossa, eu vejo. Farmácias, nossa, eu vejo pelas notas. padarias, lojas de conveniência. Nós temos sacos e sacos de nota todo, 3 vezes por semana nós temos, porque realmente nós investimos maciçamente nisso. Nós estamos até com dificuldade de digitar aquelas abaixo de R$10, que dão o direito da gente concorrer. Porque é muita coisa. Você tem um mês só. Se você comprar hoje, você tem até 3 de... Até o dia 20. Dia 20 de cada mês. 20 de cada mês para encerrar. Para encerrar, senão dia ela... 20 encerra. Senão ela caduca. Então você tem que trabalhar. Eu tenho 4 meninas lá que fazem 4 horas cada uma. E elas digitam, em média, 1.000, 1.200 notas cada uma por dia. Porque é muita coisa. É uma loucura, mas graças a Deus, é o dinheiro que está vindo para as entidades para elas se manter. Tem ajudado bastante. Eu queria que a gente tratasse de 2 questões. Uma é a questão do preconceito. Nós já falamos en passant, mas acho que é importante bater nessa tecla, porque nós, seres humanos, ainda não aprendemos, de um modo geral, a conviver com o diferente, conviver com o outro. Primeiro com o outro, que é muito difícil, e depois com o outro diferente. Então, esse é um assunto que eu queria que vocês conversassem com o telespectador um pouco, e também a questão da acessibilidade. Nós estamos falando de pessoas que têm dificuldades maiores, não sei no caso dos assistidos da Casa Caio, mas no caso da APAI, que eu conheço bem, e o caso da Síndrome do Amor, nós temos pessoas com dificuldades seríssimas de locomoção, né? Então, como é que fica a questão do preconceito e a questão da acessibilidade? Eu acho que a matéria é uma só. É a inclusão na sociedade, o preconceito e a acessibilidade. A gente pode falar porque nós temos cadeirantes, nós temos... A acessibilidade melhorou muito, mas está longe do ideal. O preconceito, nós falamos de passagem, né, Gandini? Mas a verdade é que quando as pessoas começam a conviver, o telespectador que só colabora, mas nunca... Quando ele começa a conviver, ele começa a se apaixonar. Porque as crianças são crianças como as nossas. Sim. Querem atenção, querem amor, querem tudo. Então, aí a pessoa precisa conhecer, ir lá ver o que é. Porque... eu não sei o que acontece na sua nem na sua, mas a impressão que eu tenho é que o coletivo pensa o seguinte: a APAI deve ser um lugar de crianças, um depósito de crianças deformadas, e não é. Quando a gente vai lá e que vê que não é. Exatamente, porque elas são amorosas, elas brincam. Lógico, tem aquelas com mais gravidade, mas a maioria... você tem um lá? Que bom. Você está satisfeita com o nosso presente? Então isso é importante. Eu costumo achar que a gente tem que deixar de ter preconceito com o preconceito, né? Porque o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Isso. Então, quando eu vou conversar com os professores, por exemplo, sobre inclusão, eu digo para eles assim: olha, eu não vim aqui para dizer para vocês acharem que é bonito, que é normal uma criança que baba, né, que não está olhando para você e tal. O lance, o humano, o amoroso, é você olhar para ela, até... né, ter um mal-estar com o que você está olhando, mas ainda assim, né, você passar por cima disso e você cuidar dela e saber que ela te sente ali, né, diferente do teu outro aluno que tira nota, né, que pode mostrar o que você está fazendo por ele. Então, acho que a gente não pode julgar muito as pessoas em relação ao preconceito. A gente tem medo mesmo. Eu, quando não tinha o Thales, eu não ia visitar a amiga no hospital que tinha bebê, que não tinha problema algum, porque eu tinha medo de hospital, sabe? Então, eu tive que viver isso, né? Eu não gostaria que as pessoas tivessem que viver o que eu vivi para olhar da forma que eu olho. Então, assim, acho que a gente tem que falar com menos preconceito do próprio preconceito. A questão da acessibilidade, eu acho que ela é problema em todos os lugares mesmo, mas eu acho assim, começa de coisas muito simples. Eu não saio tanto, meu escritório fica na minha casa, mas eu saio, eu vou ao banco, faço as coisas, vou ao supermercado e tal. Não tem um só dia que eu saio e não vejo alguém parado numa vaga que é para deficiente. Outro dia eu fui no correio e levei uma bronca, porque eu estava na fila para entrar e tinha a vaga do deficiente, eu não quis entrar, então eu estava fechando as outras pessoas e levei uma dura. Eu falei, gente, eu não posso parar nessa vaga, eu não sou deficiente. Então, a sociedade tem que começar também a assumir as suas responsabilidades sobre as coisas. Né? Na questão de recurso, a minha entidade tem uma característica muito diferente da APAI, da Casa Caio, que eu acho que são assim, que eu reverencio, porque a nossa matéria-prima é esperança. Então,
quando a gente tem uma empresa que doa diárias de hotel para pessoas que vêm lá do norte do Brasil para tratar um filho com uma doença gravíssima aqui, é diferente a gente pegar o dinheiro e pagar a diária, porque quando o empresário ele se dá conta disso, o porteiro, a recepcionista do hotel, a camareira, todos eles estão envolvidos na história dessas famílias, né? Então é muito diferente. Por isso, assim, a gente é muito jovem. Eu estava perguntando na nota fiscal paulista, porque a gente nem chegou ainda nesse ponto. Agora que a gente acabou de ser reconhecido no Conselho da Criança e Adolescente, começou a utilidade pública municipal recentemente. Então a gente não sabe muito como é que funciona a questão do dinheiro. Talvez a gente possa trocar umas experiências assim, porque a gente tem muitos voluntários, né? E a gente precisa aprender como é que faz essa questão da captação de recursos. Mas a minha vontade é de um crescimento sustentável. Então nada é feito se não tem alguém, que no nosso caso é sempre iniciativa privada, que sustente aquilo que a gente está querendo fazer, né? E a gente tem urgência, porque as crianças morrem, mas a gente também não pode assumir uma responsabilidade que a gente possa ter que tirar. Você não tem como dar conta. A palavra sustentabilidade, ela é falada muito no meio ambiente. Falou de meio ambiente, a palavra sustentabilidade pegou, todo mundo sabe. Porém, sustentabilidade não é só isso. Numa entidade, do nível das entidades que vocês dirigem, a sustentabilidade financeira, né? A sustentabilidade em termos humanos, de recursos humanos, emocional. Que sofrem tanto que você não pode tirar a ajuda. Então, se você puder ajudar 5, tudo bem, mas você não pode querer ajudar 15 e tirar a ajuda de todos, ou mesmo desses 5. Então a responsabilidade, né, de assumir esse compromisso é muito grande. Né? Então às vezes a gente tem que ir um pouco mais lentinho. Por isso que a gente fica chamando a sociedade. E a Associação Síndrome do Amor tem simpatizantes que nunca nem entraram em contato com uma criança especial. Ô Marta, lá o teu caso, em termos de acessibilidade, acho que você não tem grandes problemas. Não. Pode até ter, mas não é o mote como eles. Mas no caso da discriminação, é muito grande, não? O preconceito, nossa, nós vivenciamos situações muito difíceis. Principalmente quando nós iniciamos o trabalho, porque já vai para 18 anos. Então, no início, as crianças eram muito discriminadas, tanto na escola como na vizinhança. Mas era triste, sabe, de ver. Mas hoje, o que você falou sobre a questão das pessoas não morrerem de AIDS, para mim, que sou de uma geração de mães, né, que se preocupou com os filhos, né, do tempo da AIDS, assim, é uma coisa que acalenta o coração, né? É porque AIDS era sinônimo de morte. Sim, pegou AIDS, morreu. AIDS mata, inclusive era o slogan do governo. E hoje não, hoje a gente sabe que tem pessoas com 20 anos estão com AIDS e não morrem. Crianças que chegam à adolescência e aí aumenta o problema, né? Porque chegando à adolescência tem toda a parte da sexualidade esse era o terror. É um complicador, né? E é justamente o momento que a casa cai, não atende, porque ela vai até 18 anos, e daí, quer dizer, como é que ficam essas crianças desses jovens? Na fase da adolescência. Vocês já são orientados e tal, né? Eles já são orientados. Chegou uma lá, eu beijei e tal, e aí, meu Deus, você tem que chamar. Você tem que chamar e orientar. Bom, infelizmente a gente está terminando o tempo aqui e a gente vai ter que terminar esse programa que podia ficar aqui mais um tempo. A gente vai fazer outros, né? Lembrando ao nosso telespectador que estamos sorteando aqui um mosaico, que é um CD do Madrigal Minás, do Coral Minás. Agradeço aí a Gisele e o Ivo, que sempre nos ajudam com isso. E o livro aqui, Um Olhar sobre o Mundo, do nosso querido amigo Antônio Vicente Golfeto. Tá bom? Então, participe aí do nosso programa, entre nas redes sociais, compartilhe aí o nosso site, o nosso logo do programa, que você ainda está concorrendo. E terminando o programa, a gente fala se você foi sorteado ou não. Obrigado a vocês todos. A gente volta daqui a pouquinho. Gosto de quem tem opiniões transparentes. E mais que isso, de quem tem talento para se expressar. Gosto de quem tem ideias interessantes, defende seu ponto de vista, fala e sabe argumentar. Questionar é fundamental, mas sem opinião não basta. Gosto de quem mostra a cara, tem iniciativa, sem medo de ousar. Jornal Tribuna Ribeirão, novo layout, a mesma opinião crítica e colunistas consagrados.
O Ribeirão em Debate de hoje está terminando, está chegando ao fim, infelizmente. A gente gostaria de ficar mais, porque o assunto é muito interessante, como você viu, mas a gente na televisão também tem tempo, a gente é escravo do tempo. O Ribeirão em Debate é feito para você, mas mais do que isso, ele é feito com você. Então a sua participação é vital para nós. Mande aí o e-mail para nós, telefone aqui para o nosso estúdio, converse, enfim, conosco. Sugira pauta, sugira temas, sugira pessoas para serem entrevistadas, porque o programa é feito com você. Você vê o nosso programa todas as terças, inédito, às 21 horas, às quintas, à meia-noite, sexta-feira, 1h30 da tarde, logo após o almoço, e no domingo, às 23 horas. Nós sempre sorteamos aqui livros ou ingressos para o teatro, ou para a orquestra sinfônica, ou alguma coisa. Estamos sorteando hoje um CD do Coral Minas. Você agora nesse finalzinho ainda pode aí participar, e em seguida, ao término do programa, você vai nas mídias sociais, no Face e no Twitter, e vai ver se você foi o ganhador de hoje, tá bom? A gente volta semana que vem, esteja sempre conosco e fique com Deus. Até lá.